Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação da refutação sobre os anjos. Sem progresso ulterior para a alma, chegamos às consequências absurdas. Com o progresso, chegamos à negação de todos os dogmas fundados no estacionamento, o destino irrevogável, as penas eternas, etc. Progredindo a alma, qual o limite do progresso? Não há razão para não atingirmos com ele o grau dos anjos, ou puros espíritos. Ora, com essa possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, trabalho, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, sem nada terem feito para merecerem. Ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos, de cruéis sofrimentos e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas, admitindo-lhe o infinito de perfeição, sem a qual não fora Deus, força é admitir que coisa alguma criaria inutilmente, que nada lhe viesse desmentir a justiça e a bondade soberanas. 9. Se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio para nos dar a ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa inumerável multidão de anjos que povoam rios e terra, mar e abismo? A dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono? Não será rebaixar a divindade, confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião de sua verdadeira grandeza. Sempre Deus reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores permanentemente genuflexos e emprestar-lhe vaidade e fraqueza próprios dos orgulhosos déspotas do Oriente. Que é que engrandece os soberanos verdadeiramente grandes? É o número e o brilho dos cortesãos? Não. É a bondade, é a justiça, é o título merecido de paz do povo. Perguntarei se haverá algo de mais próprio para dar-nos a ideia da grandeza e da majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte? Sim, certamente que há. E essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, e não invejoso, vingativo, inexorável, exterminador e parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, cumulados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas na aquisição de bens, punindo erros momentaneamente com eternos suplícios. 10. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo, ao demais, a seu favor, a conformidade com a observação e o destino da alma. Ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro, que a espiritualidade lhe é a essência,
e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício das faculdades nas relações com o mundo material. Separada desse corpo, goza dessas faculdades com mais liberdade e extensão. 11. A união da alma com o corpo, por ser necessária aos seus primeiros progressos, só se opera no período que poderemos classificar como de infância e adolescência. Porém, tão logo atinja determinado grau de perfeição e desmaterialização, essa união é prescindível e o progresso se faz na sua vida de espírito. Ademais, por numerosas que sejam as existências corpóreas, são elas limitadas à existência do corpo, e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual que é limitada. Os anjos, segundo o Espiritismo. 12. Não restam dúvidas haver seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. A revelação espírita, neste particular, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza desses seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta, e isso o conseguem pelo trabalho que lhe é o meio próprio de aquisição, e o fim, que é a perfeição. É o mesmo para todos. Chegam à perfeição mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos próprios esforços. Todos têm os mesmos degraus por onde passar, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, uma vez que todos são seus filhos, não têm predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a sua norma de conduta. Ela só pode levá-los ao objetivo. Tudo o que for conforme a essa lei é o bem. Tudo o que lhe é contrário a essa lei é o mal. Tem inteira liberdade de observar ou infringir a lei, e assim serão árbitros da própria sorte. Deus, pois, não criou o mal. As suas leis são para o bem, e foi o homem que criou esse mal, divorciando-se das leis. Se ele as observasse escrupulosamente, nunca se desviaria do bom caminho. 13. Entretanto, a alma, como criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe, no entanto, meios de inquiri-la. Desse modo, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Assim, pouco a pouco se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, e fruem em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade,
mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhe, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. 14. A humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará aqueles que se formarem. Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Desde toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas, como a sua existência humana se processou num passado infinito, aí está porque o supomos, como se tivessem sido sempre de todos os tempos. 15. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre contou com espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos pormenores. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são consequência das próprias obras. Realiza-se assim, com igualdade, a soberana justiça de Deus.